Olá, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo. Venho trazer hoje mais um assunto sobre desvendando a terapia. Então, o assunto hoje é um assunto que eu já venho devendo para vocês, mas eu entendi era melhor trazer esses outros assuntos da terapia. Eu já gravei, já estão no nosso canal do YouTube e venho trazer um novo assunto. Mas antes disso, não esqueça de curtir, de compartilhar, de marcar aí também o sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos vídeos. Semana que vem teremos um podcast bem legal, nosso primeiro podcast do Instituto Ressurgere. Então não percam, vamos ter um convidado, psicólogo Mauro Teixeira, vai ser bem importante. Então não esqueça de compartilhar, de ficarem preparados para esse dia tão especial. É sexta-feira, dia 14, às 20 horas. E lembrando que o podcast é diferente de uma palestra, é um momento onde a gente vai poder conversar e ter uma conversa bem legal, bem amigável, com muitas perguntas sobre saúde mental e sobre outros assuntos que a gente vai conversar ali na hora do podcast. E não esqueça então de estar aí presente nesse dia e também trazer suas perguntas. Qual é o assunto de hoje de Desvendando a Terapia? O assunto de hoje é sobre meditações. Então, um dos grandes desafios da nossa saúde é a parte orgânica, biológica. Então, muito daquilo que afeta o nosso humor, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas sensações físicas, corporais, nossa forma de pensar, de intensidade também de pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, tudo isso está relacionado não somente às nossas crenças, nossos pensamentos, nossas percepções, interpretações da realidade, nossa forma de viver, relacionado também à nossa personalidade. Não, também existe esse lado biológico. Sim, nosso corpo também altera nossas funções. Então, às vezes vai haver uma questão de falta de vitaminas que pode afetar. Então, alguma vitamina ali está faltando, por exemplo, a vitamina D, e é uma vitamina e nós podemos adquirir por meio do contato ou a luz solar. Infelizmente, nós estamos vendo muito mais afastados do sol, até por alguns motivos, né? O sol anda muito intenso, né? Cada vez mais. E também por estamos muito mais dentro de nossas casas, dentro dos prédios, das empresas. Então saímos muito menos do que antigamente. E isso sim afeta também o nosso humor. Afeta diretamente a nosso humor a ponto de nos deixar mais deprimidos, mais cansados, mais desanimados. Então, em muitas culturas onde tem menos sol, as pessoas são mais deprimidas e atualmente na nossa sociedade a gente anda bem menos, então nós precisamos muitas vezes repor a vitamina D. Mas isso é um exemplo, tá? Tem muitas vitaminas que afetam. Uma hora eu posso trazer, é até uma ideia legal, eu posso trazer uma hora sobre as vitaminas, sobre os neurotransmissores, bem específico sobre cada um deles. Vamos botar aí, ó. Grava aí pro próximo vídeo. Mas já serve de introdução. Então, vitaminas são bem importantes. Neurotransmissores também são bem importantes. E são neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles têm essa ideia neuro, né? Do neurológico, daquilo que está no nosso cérebro. E seria eles oponentes químicos que fazem a ligação entre um neurônio e outro. A comunicação entre neurônios, a comunicação cerebral. Quando essa comunicação cerebral não está bem, então algumas coisas não saem tão bem como deveria. Então, por exemplo, se o neurotransmissor me ajuda a regular o meu sono, não ou o meu estresse, não está adequado, e acontece, eu não durmo bem, eu me estresso mais. Então, essa comunicação não acontece de forma adequada, há uma falha, e essa falha leva a prejuízos
emocionais, comportamentais e físicos também, né? Que reações físicas também. Então, muitos dos transtornos mentais ou de doenças neurológicas também estão relacionadas a essas falhas, essas deficiências de comunicação dos neurotransmissores. E temos também a questão dos próprios hormônios, então questões hormonais também nos afetam muito, a gente vai falar em outro vídeo sobre isso, como eu acabei de falar, né? Eu vou trazer tudo certinho, bem detalhado. E, por exemplo, uma mulher e ela entrou na menopausa, ela vai ter algumas mudanças, sim, biológicas, e isso vai afetar o humor dela. Então, é um exemplo, tá? Mas tem muitos exemplos que a gente pode trazer mais pra frente. Então, qual é a ideia? Não adianta eu só tratar a parte psicológica, cognitiva, comportamental, porque essa base ali não tá bem. Então eu preciso cuidar dessa base antes de cuidar daquilo e poderia ser tratado em uma terapia mais psicológica depois. Preciso então de uma terapia medicamentosa. Então eu vou ao médico, ao psiquiatra em especial, ao neurologista, para poder me avaliar, talvez fazer alguns exames também, e poder tratar essa parte mais biológica da minha saúde. Então, o médico vai perceber, e opa, e tal essa medicação aí para te ajudar um pouquinho nesses sintomas. Então, acontece, assim, medicação para bipolaridade, medicação para esquizofrenia. Na verdade, não é assim, não se trata medicamentosamente o transtorno mental, mas sim os sintomas. Então, vai ter alguns que sim, vou dar um exemplo aí. A pessoa está tendo alucinações. Ela vai precisar de uma medicação antipsicótica. Está literalmente ligado a esses neurotransmissores e vai ajudar nessa função. Só que às vezes a pessoa também está usando outras medicações, porque com isso ela fica com ansiedade, ela fica deprimida. Então às vezes ela precisa de uma outra medicação para isso também. E existem várias medicações que vão ajudando o médico, o psiquiatra, o neurologista, principalmente o psiquiatra, vai avaliar bem isso para poder encontrar a medicação mais adequada. E algumas vezes a medicação ela tem também um período para funcionar e nem sempre a mesma medicação funciona para todo mundo, porque tem um organismo diferente. Então o psiquiatra vai dar um tempo, vai dar um prazo, com a medicação, tanto tempo, tal quantidade, e aí depois volta para uma reavaliação. Ele vai olhar o quadro clínico da pessoa, de como ela está, e vai ver assim, opa, a gente pode aumentar a dose. Não, vamos alterar a medicação. Então ele vai fazendo alguns tipos de avaliações e reformulações do tratamento medicamentoso para encontrar realmente aquela sintonia, ou fosse um rádio, aquele rádio antigo, a gente a sintonia ali da estação, a sintonia adequada para que realmente a pessoa possa estar em harmonia com o seu biológico, o seu corpo. Se isso não acontece, a pessoa fica bem prejudicada. Então, se isso está bem alinhado, bem harmônico, ela consegue ter um equilíbrio biológico e aí a saúde dela começa a melhorar. Já teve pessoas, e eu tratei, e realmente precisaram da medicação para ter esse equilíbrio, para depois conseguir sim tratar uma parte mais psicológica. Então não tem uma pessoa pensar, por exemplo, mais otimista sobre a vida se ela está extremamente frágil biologicamente. Então precisa primeiro estabilizar a parte biológica para depois a gente começar a pensar em outras formas de ver o mundo e a vida para poder quebrar essa armadilha do pessimismo. E aí não adianta eu ficar tentando terapia ali para sempre se eu não cuidar do biológico, então é bem importante. A pessoa vem que não tem nem condições de ela poder olhar e pensar e raciocinar quando o emocional está muito intenso. Então, para um exemplo. Então nós temos um cérebro. Essa parte
vou usar de uma forma bem mais simples, tá? Claro que as emoções e o racional o cérebro todo se comunica. Mas tem algumas áreas do cérebro que são mais focadas em uma determinada área. Então, essa parte aí, mais interna do cérebro, né, o sistema límbico, ele é mais relacionado às emoções. Então, quando eu estou muito emocional, os neurotransmissores não estão muito legal lá e tal, eu posso ficar muito emocional, ou em alguma situação realmente eu estou mais emocional, estou mais sensível emocionalmente, aí vai estar, né, um monte de luzinhas a 1000 por hora. Mas, quando eu estou mais racional, consigo raciocinar melhor, essa área e o córtex pré-frontal, ele vai estar mais iluminado, vai ficar com mais intensidade, mais movimento. Os neurônios vão estar se comunicando mais. Mas quando eu estou muito emocional, quando essa parte mais interna está muito intensa, meu Deus, não fui no lugar certo. Aí essa parte vai ficar menos intensa, vai ficar mais apagada. E aí eu vou ter dificuldade de usar o meu racional, ou controle dos impulsos, se eu estou extremamente emocional. Então os neurotransmissores me ajudam também a regular, um exemplo, tá? É um exemplo. Tem muitos, né? De eu regular isso, essa festinha aí, para ir possa ter um controle maior, eu consiga pensar melhor. Então, se eu não estou conseguindo regular minhas emoções, eu não consigo trabalhar essa parte, porque o meu cérebro não está conseguindo focar nessa área de trabalho e é a parte mais racional de controle dos impulsos. Então a meditação é muito importante para isso. Porém, há alguns perigos aí. E aí eu quero alertar vocês para esse perigo. Algumas pessoas pensam que saúde é ausência de doença. Mas a saúde é muito mais do que a ausência de doença. Então, tu não ter um sintoma não significa que você está bem. Não significa que você estar livre. Por isso, o ideal é sempre o trabalho em conjunto. Terapia medicamentosa, quando é necessário, e nem sempre é necessário, mas quando é necessário, para aliviar sintomas, para dar mais autonomia para a pessoa, para ela poder trabalhar mais o comportamental, o cognitivo, o emocional, o sentimental, as experiências da vida, os relacionamentos, o autoconhecimento, a autogestão. Então, elas juntas, né? Juntas elas têm mais força. Quando elas estão separadas, elas tornam só parte do tratamento. Então tem gente, eu era psiquiatra. Beleza. Aí vai no psiquiatra, mas eu não era terapia, não era fazer terapia. Era uma meditação para aliviar o sintoma, para botar um tampão ali onde acaba chorando. Só que se continuar se ferindo, vai chegar um momento em que a meditação não vai ser suficiente. Vai pedir mais e mais e mais. Então é importante você encontre uma forma de não mais se machucar. Então precisa também da parte terapêutica, a parte mais ali da psicoterapia, por exemplo. Para aprender a parar de se machucar, para se proteger, para cuidar, para melhorar algumas coisas da sua personalidade, alguns comportamentos. Vou dar um outro exemplo aí. Imagina uma pessoa que está extremamente deprimida e ela não tem energia mais nenhuma e humor nenhum para sair da cama. Ela vai precisar de uma meditação para dar um up nela, ela poder usar um pouco mais racional. Mas se ela não começar a ter um movimento mais ativo, ela começar a pensar diferente, ela começar a realizar hábitos diferentes, ela começar a ter uma ativação comportamental, como se fala na TCC, ela vai continuar a cada vez mais se deprimindo. Então ela tá com sintoma, vamos dizer assim, ela tá a nível 7 de sintoma, ela vai para nível 8, piora se ela não tiver a parte terapêutica psicológica também, então é bem importante. Então é um grande perigo pensar, só meditação é importante. Esse é um grande erro. E então é muito importante ter esse cuidado. É legal que só terapia. Não é como meditação, só terapia é o bastante. Só que às vezes para te alcançar o 100% da tua habilidade cognitiva, poder pensar e raciocinar ou os impulsos, às vezes tu vai precisar diminuir a excitação mental dessa parte. E aí tu vai precisar da meditação. Ou em outros casos, né? Regular aquelas vitaminas, ou hormônios, ou neurotransmissores que não estão funcionando de uma forma saudável.
Se você não melhorar isso, você não vai conseguir trabalhar as partes psicológicas. E, claro, alguns hábitos bem importantes são importantes para melhorar essas áreas. Uma atividade física, um sono adequado, boa alimentação e também hábitos e sejam também cheios de sentido, cheios de satisfação, aquela coisa assim de realizar algo que você ama, né, que eu resgatar isso às vezes é difícil. Um dos sintomas de depressão, por exemplo, é perder o prazer pelas coisas que você gostava. Mas voltar a ter prazer por isso, e já é uma coisa comportamental, também cognitiva, a gente vai trabalhando na terapia, mas às vezes precisa de uma base ali de meditação, vai ajudar a melhorar também a parte biológica. Então a forma de nós vivermos, de pensarmos, de nos comportarmos, os hábitos que temos, também vai ajudar o biológico. Mas para o biológico poder estar bem, também às vezes vai precisar de uma meditação para dar um apoio, para dar um up. É como se a gente pegasse e faltasse água e o meu corpo fica necessitando de água, precisa beber. E eu tenho que beber para uma caixa quente. Então o meu corpo também tem suas necessidades. Eu preciso tratar um psiquiatra, ou um neurologista, ou um médico. E o psicólogo não vai poder fazer. Mas, às vezes, o psiquiatra não vai poder fazer e o psicólogo vai poder fazer. Então, o trabalho em conjunto é o ideal, é o adequado. Outro grande erro, assim, é pensar em meditação eu tenho que usar para sempre. Nem sempre, tá bom? Então, algumas meditações, realmente, o psiquiatra vai dizer, olha, desliga sua audição, você vai precisar usar de forma contínua pro resto da vida. Acontece. Mas nem sempre. Às vezes você não precisa usar para sempre. Às vezes você vai usar por um período de tempo até o médico diga, opa, não precisa mais. Né? Mas sempre com a orientação do psiquiatra. Aí vem outro problema. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu tô bem, eu vou parar. Não. Não pare, porque você não tem conhecimento do seu funcionamento completo. Às vezes vai precisar de um profissional e vai te orientar e dizer, opa, fica mais um tempinho. Não, olha só, melhorou, mas isso é uma meditação contínua pro resto da vida, não pode parar. E outra vez dizer, não, realmente, pode parar, tranquilo. Mas sempre conversa com o seu médico, tá bom? Seu psiquiatra. Mesmo o psicólogo, conversa com o seu psicólogo. Muitos ficam bem para a terapia. Mas às vezes precisam continuar para ganhar outras habilidades para não cair em algumas determinadas armadilhas e hábitos que a pessoa já tinha e prejudicou ela. Então, é bem importante ficar atentos a isso. A meditação é muito importante, o psiquiatra é muito importante, mas ele é só metade de uma mesma moeda, de um tratamento. A outra metade é a psicoterapia. É importante trabalhar em conjunto. E algo que muitos psiquiatras não gostam, mas é bem importante, é trabalhar em conjunto com o terapeuta da pessoa. Então alguns nem indicam, não fiz terapia. Alguns até falam isso, eu já ouvi. Outros nem falam nada, só ficam em silêncio. Eu com a meditação e tal, tchau. E um bom médico vai avaliar bem, vai dar meditação, vai acompanhar e vai orientar, olha, para que seja um tratamento completo, você precisa fazer terapia também. E incentivar isso a pessoa. E a mesma coisa o psicólogo vai orientar quando necessário, procurar um médico para uma avaliação de confiança, de preferência, para poder ajudar também nessa área mais medicamentosa. Então é um trabalho conjunto e o ideal é que os profissionais se conversem. Mais um ponto importante sobre as meditações, às vezes as pessoas elas falham assim. Às vezes elas pensam que a meditação ela é algo que vai prejudicar a saúde delas. Não, a meditação não existe para prejudicar ou para tornar a pessoa viciada. Mas, se não houver um cuidado, algumas meditações podem viciar. Então, sempre buscar o seu médico, sempre saber o que é o melhor. Seu médico tem o conhecimento e a experiência para poder te ajudar. Então, não fique colocando ideias na sua cabeça, começar a ler coisas na internet, começar a pesquisar algumas coisas que são senso comum, alguém foi lá e jogou, sem um estudo realmente adequado. Você pode cair numa armadilha e piorar o seu quadro clínico. Então, isso é bem importante também. Acredito que é isso sobre meditações. Agradeço a vocês por terem ouvido, né? Bem importante essa parte da saúde biológica em relação à saúde mental.
E é bem importante estarmos atentos a essas dicas e compartilharmos com outras pessoas, porque muitos não sabem. E é um vídeo, eu já coloquei um tempão já ele gravar, mas eu esperei o momento certo para gravar. Eu vejo muitas pessoas achando, meditação eu não preciso disso, é frescura. Ou não, eu vou ficar viciado. Ou eu posso parar a hora que eu quiser. Ou meditação é pra sempre. Ou não, meditação não é pra sempre. Ou a ideia de, não preciso de terapia se eu não faço meditação. Não, eu não quero terapia, eu só meditação, eu só psiquiatra. Então tem algumas ideias bem coerentes que acabam piorando a vida da pessoa se ela não tiver no cuidado. Então, às vezes ela está usando muito mais o emocional do que o racional. E isso também é um sintoma quando não se tem o equilíbrio entre o racional e o emocional. Você não pode ser 100% racional e 100% emocional, vai dar problema nos dois. Porque a gente precisa ter um equilíbrio no na nossa forma de pensar e de viver. E às vezes, quando a gente esse desequilíbrio acontece, precisamos buscar a ajuda de profissionais qualificados que podem nos ajudar. Certo? Qualquer pergunta, mande aí a pergunta, vai ser um prazer responder. Ou gravar um outro vídeo explicando outras coisas. Semana que vem, sexta que vem, vamos ter um outro vídeo sobre detalhes assim, que são os neurotransmissores, as vitaminas e hormônios ali para vocês saberem melhor e saberem até algumas dicas de como melhorar a sua saúde biológica. Certo? Até mais, um grande abraço.